Como identificar gente arrogante? Mário Sérgio Cortella. A arrogância é um tema que tem sido amplamente abordado pelo filósofo e educador Mário Sérgio Cortella, que em suas palestras e livros busca desmistificar comportamentos humanos e fornecer reflexões sobre atitudes e comportamentos que dificultam a convivência harmoniosa nas relações sociais e profissionais. O conceito de arrogância vai além de um simples gesto de presunção ou orgulho, ela está relacionada a um padrão de comportamento que reflete a falta de empatia, a excessiva autossuficiência e a incapacidade de se relacionar de maneira respeitosa com os outros. Cortella, com sua visão profunda sobre as dinâmicas sociais, considera que a arrogância é um dos comportamentos mais prejudiciais no ambiente de trabalho, nas relações pessoais e até mesmo no âmbito familiar. Para ele, é importante que possamos aprender a identificar esses sinais de arrogância em outros, e mais importante ainda, em nós mesmos, para que possamos trabalhar nossa autoconsciência e criar ambientes mais saudáveis de convivência. A arrogância como distância social e falta de empatia. Um dos primeiros pontos que Cortella destaca ao falar sobre a arrogância é a distância social que pessoas arrogantes tentam criar entre elas e os outros. Elas tendem a se considerar superiores, e com isso, se distanciam dos outros, muitas vezes pela falta de respeito pelas opiniões alheias. Quando alguém é arrogante, em vez de considerar o ponto de vista do outro, essa pessoa acredita que sua própria visão é a única que importa. Esse comportamento não só limita a interação genuína, mas também diminui a qualidade das relações interpessoais. Cortella observa que a falta de empatia é uma das características centrais da arrogância. A pessoa arrogante raramente se coloca no lugar do outro e, portanto, não consegue entender suas emoções, desafios e perspectivas. Isso pode resultar em atitudes desrespeitosas e uma completa falta de consideração pelos sentimentos alheios. Em ambientes profissionais, isso pode se traduzir em líderes ou colegas que ignoram ou minimizam as necessidades de suas equipes e subordinados. A arrogância, segundo Cortella, reflete uma visão tortuosa do mundo em que se pensa que os outros existem para servir aos interesses e desejos próprios. As pessoas arrogantes não demonstram vulnerabilidade ou abertura para aprender com os outros, o que as torna distantes e, muitas vezes, isoladas emocionalmente. Sinais de arrogância, como identificar? Cortella descreve vários sinais que podem indicar a presença de arrogância em uma pessoa. Esses sinais não são sempre evidentes à primeira vista, mas, com o tempo, tornam-se claros. Entre os mais comuns estão: 1. Falta de escuta ativa. Uma pessoa arrogante não está realmente disposta a ouvir os outros. Quando alguém está falando, ela tende a interromper ou a não prestar atenção genuína, já que acredita que o que ela tem a dizer é mais importante do que qualquer opinião alheia. 2. Desprezo pelas opiniões dos outros. Cortella enfatiza que, enquanto todos têm algo a aprender com os outros, a pessoa arrogante acredita que sua opinião é a única válida. Ela desqualifica facilmente os argumentos e as ideias dos outros, mostrando pouca paciência para ouvir pontos de vista diferentes. 3. Excesso de autossuficiência. A pessoa arrogante costuma demonstrar uma necessidade constante de provar que é melhor do que os outros. Muitas vezes, isso se manifesta por meio de declarações excessivamente assertivas e até mesmo de um tom de voz que sugere superioridade. 4. Falta de gratidão. Cortella também aponta que a arrogância está ligada à falta de humildade e gratidão. Pessoas arrogantes não reconhecem o esforço ou o apoio dos outros. Para elas, qualquer sucesso alcançado é apenas resultado de seu próprio mérito, sem levar em consideração as contribuições dos outros. 5. Dificuldade em pedir desculpas. A arrogância está frequentemente associada à dificuldade de reconhecer os próprios erros. A pessoa arrogante, ao cometer um engano, muitas vezes evita pedir desculpas, pois não quer admitir fraqueza ou falha. Para ela, assumir uma falha seria uma indicação de inferioridade. 6. Desprezo pelas regras. Cortella explica que pessoas arrogantes frequentemente se consideram acima das regras ou normas sociais. Eles não veem sentido em se submeter a regras que consideram inferiores ou desnecessárias, acreditando que suas próprias convicções são mais importantes do que qualquer convenção estabelecida. 7. Busca constante por admiração. Cortella observa que indivíduos arrogantes estão constantemente em busca de validação externa.
Eles querem ser reconhecidos e admirados pelos outros, muitas vezes exagerando nas suas realizações para chamar a atenção e garantir aprovação. O desejo de se exibir é um mecanismo de defesa contra a insegurança interna. Consequências da arrogância e impacto nas relações pessoais e profissionais. A arrogância não afeta apenas quem a pratica, mas também as pessoas ao seu redor. Quando uma pessoa arrogante está em um relacionamento, seja amoroso, profissional ou familiar, ela pode criar um ambiente de tensão constante. Isso ocorre porque, ao desconsiderar as necessidades e sentimentos dos outros, ela cria um espaço onde as interações se tornam unidimensionais e desrespeitosas. Cortella explica que a arrogância pode gerar um círculo vicioso de desconfiança e frustração. Aquelas que são vítimas de comportamentos arrogantes podem, com o tempo, começar a se sentir inferiores, desvalorizadas e até mesmo frustradas, o que leva ao afastamento emocional e ao enfraquecimento da relação. No mundo profissional, Cortella fala sobre como a arrogância pode ser prejudicial à liderança. Líderes arrogantes tendem a excluir os outros e não conseguem motivar suas equipes de forma eficaz. Isso se deve ao fato de que uma boa liderança exige empatia, humildade e respeito, qualidades que são opostas à arrogância. Os colaboradores de uma pessoa arrogante muitas vezes não se sentem valorizados, o que impacta negativamente no desempenho e no engajamento no trabalho. Arrogância e o desafio da autoconsciência. Cortella destaca que, muitas vezes, a pessoa arrogante não tem plena consciência de seu comportamento. A arrogância pode ser uma defesa contra a insegurança interna e uma tentativa de proteger o ego. Assim, um dos maiores desafios para superar a arrogância é a autoconsciência. A pessoa arrogante precisa aprender a reconhecer suas limitações e a valorizar os outros, entendendo que a verdadeira força está na humildade. Além disso, Cortella sugere que uma boa maneira de lidar com a arrogância é praticar a autocrítica construtiva. Ao refletir sobre suas próprias atitudes e considerar os sentimentos e as perspectivas dos outros, a pessoa pode iniciar o processo de mudança e de abertura para o crescimento pessoal. Como superar a arrogância e caminhos para o crescimento pessoal? Cortella propõe algumas estratégias para quem deseja superar a arrogância e promover um ambiente mais respeitoso e saudável ao seu redor. O primeiro passo é trabalhar a autocompreensão e a aceitação. Ao perceber que todos têm suas falhas e limitações, a pessoa começa a se desarmar e a reconhecer que a arrogância nada mais é do que uma máscara que encobre suas inseguranças. Outro caminho sugerido por Cortella é buscar aprender com os outros. Quando estamos abertos ao aprendizado, desenvolvemos uma postura de humildade que nos permite ver o valor no próximo e nos ajuda a reduzir a tendência de nos acharmos superiores. Conclusão da arrogância como obstáculo ao crescimento. Mário Sérgio Cortella enfatiza que, embora a arrogância seja um comportamento profundamente prejudicial, ela pode ser superada por meio de autoconsciência, empatia e humildade. Ao trabalhar essas qualidades em nós mesmos, podemos contribuir para um ambiente mais harmonioso e respeitoso, seja nas relações pessoais, familiares ou profissionais. A arrogância é, em última análise, um obstáculo ao verdadeiro crescimento humano, e reconhecer esse comportamento em si e nos outros é o primeiro passo para a construção de uma sociedade mais justa, equilibrada e solidária. Gostou? Inscreva-se. Curte. Compartilhe.